Saber Direito desta semana, o professor Marcos Felipe Aragão traz um curso em que vai abordar os entes políticos, a administração pública e órgãos públicos. Ele vai explicar ainda o que são e como funcionam as autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, agências executivas, consórcios públicos e empresas estatais. Já está no ar a aula 4. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça. Eu sou o professor Marcos Felipe, professor de Direito Administrativo, e estou com vocês nesse curso de Organização da Administração Pública Brasileira. Um curso deste programa voltado para vocês que precisam aperfeiçoar, conhecer esse importante assunto do direito administrativo. E nessa ocasião, vamos iniciar a nossa aula 4, cujo tema se refere, vamos dizer assim, às empresas estatais. E agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade à TV Justiça, a toda a direção e a todos aqui que me acolheram muito bem. É uma satisfação estar com os senhores e as senhoras para esse nosso novo encontro, aula 4, já indo para o final. Tivemos o primeiro encontro, vamos ter até o encontro de número 5. Estamos agora, portanto, no de número 4. Vamos seguir para a contextualização do nosso conteúdo. Como resumo da aula, podemos sintetizar os principais pontos que serão versados aqui nesse nosso encontro de hoje. Falaremos sobre o conceito, a previsão normativa, a criação, regime jurídico, nomeação de dirigentes, falência e algumas peculiaridades de empresas públicas e sociedades de economia mista. Estamos, portanto, numa aula que versa sobre empresas estatais. E, num primeiro momento, eu peço licença aos senhores e às senhoras para fazer uma contextualização histórica sobre o assunto, uma breve contextualização doutrinária, histórica, que vai trazer algumas bases e algum know-how específico para entendermos o modelo de Estado e a linha de atuação, as normas de regência dessas instituições nos dias de hoje. Vamos, portanto, compreender que, como já falamos anteriormente, a administração pública brasileira passou por um processo evolutivo, um processo de amadurecimento. Antes da Constituição atual de 1988, nós tivemos outros tipos de Estado, tivemos outras constituições. E o cenário orgânico funcional da administração pública nem sempre foi o que hoje nós temos, o que hoje nós vemos, não é mesmo? A administração pública brasileira passou por uma constante evolução. E quando pegamos a doutrina do direito administrativo, ou até mesmo da ciência da administração pública, pegamos algumas bases da ciência política, visualizamos historicamente que passamos por uma administração pública burocrática, Passamos por um Estado social bem firme, bem forte, onde o Estado era visto como um Estado social, um Estado provedor, como na expressão do saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, professor já falecido, mas professor de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, que muito contribuiu para a ciência do direito administrativo e muito contribuiu especificamente para a minha formação no direito, para a minha formação jurídica, ainda mais no campo do direito administrativo, que me dedico há 15 anos aproximadamente, que é o tempo que tenho já depois de formado, não é mesmo? Mas, detalhes à parte, como dizia o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, era o Estado provedor. Era um Estado mais inchado, mais robusto, onde a linha que predominava, a linha de pensamento ideológica e a linha material da administração pública, era uma linha de amplitude na prestação de serviços, amplitude na execução das atividades estatais de um modo geral. E assim considerando, o Estado era imbuído dos diversos afazeres em prol da sociedade. Não tinha uma delimitação típica. Muitos dos senhores e das senhoras lembram que empresas estatais prestavam serviços de telefonia no passado. Empresas estatais
prestavam serviços de administração aeroportuária, portuária e de diversas outras vertentes. Empresas estatais eram espalhadas e adentravam nas diversas searas das atividades econômicas ou da exploração de serviço público de um modo geral. O próprio Estado estava presente através de sua administração indireta, principalmente, mas o próprio Estado estava presente, a própria administração pública, vamos assim dizer, na materialização de diversas atividades econômicas e de diversa prestação de diversos serviços públicos, né? Com o passar do tempo, foi se identificando que esse Estado inchado, grande, robusto, denso, ele não tinha o condão de competir com qualidade, com eficiência, com efetividade, com a iniciativa privada, qualificada e arrojada para esse fim, para esse desiderato, tendo em vista que o Estado possui um mecanismo, regras, mecanismos e uma essência, tipicamente, um pouco mais morosa do que as empresas voltadas para a iniciativa privada, que possuem maior agilidade nas negociações, na formalização dos negócios, na materialização de suas atividades. As empresas privadas são, portanto, mais céleres, sem menosprezar o serviço público, mas isso é típico da máquina pública, é uma burocracia maior, a burocracia inerente ao sistema público para que sejam previstas etapas e até mesmo seja exercido o devido controle dos atos estatais. Isso é natural, não é nenhum demérito, é uma mera decorrência. E por conta dessa constatação é que se identificou que o Estado não precisava, isso no passado, o Estado não precisava estar presente em diversas atividades econômicas, em diversos serviços públicos, tal como ele vinha fazendo outrora, não é mesmo? E isso fez o que, paulatinamente, ocorresse uma mudança paradigmática nos pensamentos, nas ideologias e nas arquiteturas da administração pública brasileira. Fenômeno que não ocorreu somente aqui, é um fenômeno mundial. Mas a gente cita o Brasil, que é o país em que vivemos, aqui estamos diante do nosso arcabouço e do nosso ordenamento jurídico. No Brasil, com o advento da Constituição de 88, veio à tona o que a doutrina do direito administrativo nos traz, apesar das polêmicas sobre essa expressão, mas muitos adotam como o Estado neoliberal, ou esse mais aceito e muito utilizado também, o Estado gerencial brasileiro, que representa justamente a migração da posição do Estado, saindo da permanência nas atividades econômicas, saindo da presença em todas as prestações de serviço público para um formato de agente regulador, agente controlador, gerente, do ponto de vista técnico falando. Aquele que planeja, controla, fiscaliza, normatiza e fica ali por trás fazendo todo esse backstage. Não é mesmo? Considerando esse cenário, podemos, firmemente concluir uma mudança paradigmática, uma mudança de suma importância para o direito administrativo, uma vez que antigas empresas estatais, antes fincadas com base no pensamento anterior, onde o Estado precisava intervir, onde o Estado precisava marcar presença em diversas atividades econômicas, em diversos serviços públicos, isso não mais preponderou em tempos contemporâneos ou em tempos mais modernos. Isso estamos ali na promulgação da Constituição de 88, prosseguindo ali alguns tempos depois, não é mesmo? Fazendo essa análise histórica, conseguimos depreender que algumas empresas estatais não subsistiram, empresas de telefonia são um exemplo clássico, outras figuras foram sendo criadas sob os influxos desse modelo que agora estamos conversando, o modelo gerencial, como nós já explicamos, as agências reguladoras, as agências executivas. Já conversamos em aulas anteriores sobre esse cenário e sobre esse pacote, sobre essa ideologia e atos concretos a materializar esse tipo de pensamento. O Estado gerencial brasileiro, como já dizia o meu velho professor Luiz de Oliveira Jungstedt, professor da Universidade Federal Fluminense, a quem eu devo grande gratidão pela minha certificação de pós-graduação. Forte abraço, professor Luiz. Mas,
continuando aqui com os senhores e as senhoras sobre esse assunto, eu prossigo para os dias de hoje. O que nós temos? Nós temos, portanto, como vimos, no artigo 174, a figura da função regulatória, o Estado como agente normativo e fiscalizador da atividade econômica, né, que fará todo aquele planejamento, determinante para o setor público, indicativo para o setor privado. Nós temos essa figura, esse dispositivo constitucional, e nós temos dois outros dispositivos constitucionais importantíssimos para sabermos a opção do Estado a figurar na iniciativa privada nos tempos contemporâneos, pós-Constituição de 88. Antes vigorava, como vimos aqui, uma administração mais robusta e, portanto, a ideia era se espraiar por atividades econômicas e serviços públicos o máximo possível. Com o advento da Constituição, a implementação do Estado gerencial, o Estado foi reduzindo seu aparato e retrocedendo no pensamento, redirecionando o seu foco. Seu foco não passa mais a ser prover, passa a não ser mais a prestação direta da atividade ou do serviço, mas sim a fiscalização e a normatização. Não é mesmo? Artigo 174 da Constituição. Vamos ler, portanto, outros dois artigos de suma relevância para a nossa boa compreensão do assunto. É o artigo 173 da Constituição e o artigo 175. Permitam-me a leitura, por gentileza. Artigo 173 da nossa Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, aqui, nós já temos uma baliza normativa constitucional, que a atuação do Estado na atividade econômica se dará somente em duas hipóteses: imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Não é mesmo? Então já houve uma restrição. E artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. Então, senhoras e senhores, aqui nós conseguimos identificar, portanto, diante da leitura destes dispositivos constitucionais, identificar expressamente a mudança paradigmática que nós aqui estamos conversando. A mudança de perfil do Estado. Essa mutação do direito administrativo, como dizia o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, livro que tenho na minha cabeceira, na minha estante da biblioteca, Mutações do Direito Administrativo. Chamo os senhores a lerem essa obra, famosa obra do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, muito boa, para entender esses fenômenos históricos, esses fenômenos de suma relevância do direito público como um todo. Tem dois livros, Mutações de Direito Público e Mutações de Direito Administrativo. Os dois são excelentes, mas essa mutação do direito administrativo perpassa primeiro pela mutação ideológica, depois pela concretização de normas, até que isso se reflete na prática, né, no mundo dos fatos, né, na estrutura orgânico-funcional do Estado. E aqui nós temos, portanto, essas questões. Isso representou uma migração, a saída de empresas estatais, o Programa Nacional de Desestatização, foi um mote para a reforma administrativa dos idos da década de 90, não é mesmo? Tudo isso representa a concretização de políticas públicas, a concretização de normas e de atos estatais voltados a materializar esse novo perfil. Nós já falamos anteriormente as agências reguladoras, valendo lembrar que no Estado brasileiro não são somente agências reguladoras que detêm função regulatória, né? Como o professor Rony Charles, Fernando Baltazar muito bem nos traz, agências reguladoras foram as instituições mais modernamente criadas, voltadas para um modelo, copiadas ali, né, inspiradas, vamos dizer assim, no modelo norte-americano, onde as regulações setoriais seriam dadas a agências que deteriam maior independência, maior autonomia funcional, decisória, administrativa, dentre outras peculiaridades. Não é mesmo? Agora, função regulatória, regular mercados, regular setores,
seja setores de interesse social, setores de interesse da coletividade, regular o uso de bens, regular setores de mercado. A regulação de uma forma ampla, ela já existe no direito brasileiro há muito tempo e na realidade prática. O Banco Central nada mais é do que uma instituição que, dentre outras questões, também exerce função regulatória. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também é uma entidade que, muito antes das agências reguladoras, já exercia a função regulatória de regular a livre concorrência, os atos concorrenciais, não é mesmo? E assim sucessivamente. Vale lembrar também que a autonomia especial conferida às agências reguladoras também já era conferida às outras entidades no passado, como as universidades federais. Temos na Constituição Federal expressamente que as universidades federais gozarão de autonomia didático-científica, de autonomia administrativa, não é mesmo? Então, temos também autonomias especiais a outras entidades. Mas as agências reguladoras são as instituições mais modernas, mais recentes, que compõem esse cenário mais contemporâneo sobre as funções regulatórias do Estado gerencial brasileiro. E, portanto, as empresas estatais, que é o marco teórico da nossa aula, elas ficaram adstritas num cenário moderno a esse nicho de poder atuar, o Estado poder atuar, sim, nas atividades econômicas ou na prestação de serviços públicos, mas mediante o preenchimento de requisitos específicos, colocados pela própria Constituição, como é o caso dos imperativos de segurança nacional e do relevante interesse coletivo. E os serviços públicos, especificamente, podem ser prestados diretamente pelo Estado ou através de concessão ou permissão, que são modalidades especiais de contratação, precedidas de licitação, onde o particular tomará a execução do serviço, mas a titularidade continua com o poder concedente. O ente político, o ente da federação, detentor da titularidade do serviço, que fiscalizará a pessoa a quem ele concede tal serviço, fiscalizará nos termos do contrato e nos termos das regras estabelecidas para concessão ou para permissão. Não é mesmo? Só a título de exemplo, para esta finalidade, é de salutar lembrança que temos concessão de transportes públicos, transportes municipais, transportes intermunicipais, né? E são empresas privadas ali que prestam um relevante interesse coletivo. Não é mesmo? O transporte da coletividade. O Estado fiscaliza, o Estado controla o preço das passagens, não é mesmo? O Estado faz o Estado é o gerente, como nós estamos aqui dizendo, Estado gerencial brasileiro, né? Tendo essa premissa, nós já sabemos quais são as hipóteses, os requisitos autorizadores atuais da criação de entidades estatais. Vale ressaltar, senhores e senhoras, que o que são empresas estatais? Empresas estatais, de acordo com doutrina unânime, são as empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas submetidas ao controle do Estado. São aquelas figuras que nós deixamos para explorar nesse momento. São aquelas figuras trazidas pelo antigo Decreto-Lei nº 200, de 67, pela própria Constituição Federal no 3719, mas também no 173 da Constituição Federal, que o Estado, se valendo e analisando a necessidade de atuar na atividade econômica ou na prestação de serviço público relevante, ele quer se valer de um formato, de uma figura que mais se assemelhe à iniciativa privada, de forma a conseguir concorrência no mercado, de forma a conseguir mais agilidade na prestação do serviço ou na atividade econômica, de forma a conseguir retornos financeiros diante daquele setor, de forma a poder explorar a economia naquele setor específico, naquele nicho, naquele ramo. Então, como dizia o professor Luiz de Oliveira Jungster, na vontade de ser empresário, o Estado se utiliza dos formatos das empresas estatais. E, portanto, a disposição possui
ali, né, à sua disposição possui alguns formatos. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as empresas submetidas ao controle do Estado. O que seriam essas empresas submetidas ao controle do Estado? Seriam empresas adquiridas pelo Estado, porque diversas são as situações jurídicas em que o Estado pode passar a ser o controlador ou o detentor da integralidade do patrimônio, vamos dizer assim, da gestão de uma determinada empresa. Pode haver, inclusive, uma desapropriação de ações, na maioria das ações, desapropriação de uma empresa, isso pode haver, em tese, né? Nos traz a doutrina do direito administrativo essa possibilidade. Então, não por outra situação, que a doutrina também traz que empresas estatais abarca esse conceito de empresas como um todo, controladas pelo poder público. Não é mesmo? Vamos adiante. A criação, como nós acabamos de abordar, a criação, os pressupostos atuais estão ali delineados no artigo 173 e no artigo 175 do Código da Constituição Federal. Da Constituição Federal. 173 é o principal, 175 diz ainda que a titularidade é dos entes políticos para a prestação de serviço público, mas esse pode delegar mediante concessão ou permissão com prévia licitação na forma da lei. Não é mesmo? Então, existe essa possibilidade de criação de empresas estatais para prestação de serviço público, se assim o Estado quiser. Mas também tem a possibilidade de atividade econômica do 173. Não é mesmo? Prosseguindo, né, nós temos a necessidade de lei autorizativa. Lei autorizativa. Isso nos faz recordar as disposições do artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição. Quando nós vimos que autarquias seriam criadas por lei, nós vimos que, em regra, outras instituições da administração indireta teriam sua criação autorizada por lei. Senhores e senhoras lembram disso? Portanto, estamos aqui diante de expressas hipóteses em que a criação dessas entidades serão autorizadas por lei. Tá bom? Terá lei autorizativa e demais atos serão levados a registro, né? Seguindo os trâmites aí da iniciativa privada como um todo, das empresas privadas como um todo. Vamos prosseguir. Segundo grande parte da nossa doutrina de direito administrativo, essas empresas estatais, elas seguem um regime jurídico híbrido. Elas seguem um regime jurídico híbrido porque, como nós falamos aqui, né, não podemos perder de vista que falamos aqui e afirmamos ainda agora que quando o Estado quer ser empresário, foi uma comparativa aqui citando o ilustre professor Luiz de Oliveira Jungster, quando o Estado quer ser empresário, ele faz valer das empresas estatais para materializar essa sua vontade, não é mesmo? Se ele quer ser empresário, atua na prestação de serviço ou na atividade econômica, ele concede personalidade jurídica de direito privado a essas instituições. Mas elas são totalmente de direito privado? Elas estão livres de quaisquer amarras vinculadas ao direito público, vinculadas à ideia de Estado? A resposta só me parece ser negativa, não é mesmo? Existe um determinado arcabouço em que as empresas estatais, por serem instituições da administração indireta, elas precisam observar. A exemplo do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. As empresas estatais precisam fazer concurso público, elas precisam se sujeitar a concurso público, se sujeitam à fiscalização do Tribunal de Contas da União, dentre outras questões vinculadas ao, vamos dizer assim, vinculadas ao direito público, vinculadas ao Estado, mas que também, mesmo sendo privadas, também toca a essas entidades. Eu peço, vênias, para ler o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da nossa Constituição. De acordo com esse dispositivo, assim vem previsto: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas, de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, aí vem inciso 1, sua função social e formas de fiscalização
pelo Estado e pela sociedade. Inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Fecho aqui a leitura do dispositivo, fazendo referência ao que nós acabamos de conversar. Esse nosso diálogo, logo anterior à leitura desse dispositivo, traz justamente o que a Constituição contextualizou nessa norma que acabamos de ler. Segundo essa norma, a lei específica, o Estatuto das Sociedades de Economia Mista, das estatais de um modo geral, ele trará questões peculiares a essas entidades, dispondo sobre, inclusive, o que falamos aqui sobre a vinculação dessas entidades ao cenário privado, à personalidade jurídica de direito privado, equiparando essas entidades em direitos, obrigações civis, comerciais, tributárias, às empresas privadas. Porque, como nós comentamos, mas é somente isso? Essa é uma questão importante. É somente isso? Não, não é somente isso. Existe, portanto, o que a doutrina chama de regime jurídico híbrido. As empresas estatais se sujeitam a um regime híbrido, de direito privado, por um lado, mas também de direito público, de forma que eles se complementam. Eles não se conflitam, mas eles se complementam no atuar do dia a dia, da rotina ali, da execução diária das atividades dessas estatais. Tá bom, pessoal? E quanto ao regime jurídico de pessoal? Acabamos de ler artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. O que é que falou ali? Equiparação dessas estatais em direitos e obrigações civis, comerciais, tributários e trabalhistas. Então, o regime jurídico de pessoal dessas entidades é o regime da legislação trabalhista, é o regime CLT, são empregados públicos ou servidores públicos seletistas, tá bom? Essa é outra premissa básica para conhecermos essas instituições e sabermos dos institutos jurídicos que perpassam pelas empresas estatais. Vamos prosseguir. Temos aqui também outro ponto de suma relevância, as empresas subsidiárias. O que são as subsidiárias ou controladas? São empresas que decorrem de uma empresa matriz, que decorrem de uma empresa principal. Se temos uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, e há a previsão de uma empresa subsidiária ou uma controlada. Exemplo aqui, só en passant, que posso dar aos senhores e senhoras. Temos aqui a Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A., que visa atuar na atividade econômica lá do petróleo, nos termos da Constituição e da legislação de regência, né? E diante da polarização e da diversidade de atos e de complexidade, né, de atos, de tarefas que envolve vamos dizer assim, a atuação nesse ramo do petróleo, a Petrobras resolve criar uma subsidiária para executar especificamente o transporte do petróleo, para fazer todo o mapeamento e tal. E daí ela cria, estou falando de modo simplório, tá bom? De modo bem simples, sem maiores tecnicidades. Vamos dizer só assim, de forma exemplificativa, simples. Ela resolve criar uma subsidiária que vai cuidar especificamente disso, adotando com as devidas proporções, mas adotando aquela técnica da descentralização. Lembra que nós falamos que a descentralização é uma técnica no direito público que permite a criação de outra pessoa jurídica? Aqui seria um híbrido, uma entidade privada, mas integrante da administração pública indireta, diante da complexidade de atividades que lhe são incumbidas, resolve criar uma outra pessoa jurídica. E aí ela resolve criar uma empresa subsidiária. Tem autorização legal para isso? É necessária? Não é? Quais são os critérios? Nós vamos ver aqui. As empresas subsidiárias são possíveis de serem criadas, são permitidas. No exemplo simples que eu dei, a Petrobras resolve criar a Transpetro, que é uma empresa que visa o transporte, atuar no nicho do transporte de petróleo, nas malhas lá e tudo mais, etc. e tal. Isso é viável. Segundo o Supremo Tribunal Federal, tem que haver necessariamente a expressa autorização na lei criadora, na lei autorizativa, né, da criação da empresa principal, da empresa matriz, vamos assim dizer, né? Deve haver autorização legal.
havendo, pode ser criada, pode seguir adiante, é previsto no ordenamento jurídico e na doutrina do direito administrativo a validade e a possibilidade da criação dessas instituições, as subsidiárias ou controladas, tal como é previsto lá no ramo do direito empresarial para a iniciativa privada de um modo geral. Tá bom, pessoal? Vamos seguir para o próximo tópico. A nomeação de dirigentes. Nomeação de dirigentes é um tópico de suma importância porque nos traz a autonomia do Estado para definir a condução dos seus negócios, não é mesmo? Como já conversamos aqui, o Estado, quando visa atuar na atividade econômica ou na prestação de serviço público, assim faz, vamos dizer, né, através de empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse atuar do Estado se dá espelhado muito na iniciativa privada, ainda mais quando falamos de atividade econômica, não é mesmo? Portanto, gerir a atuação estatal propriamente dita, fazer a gestão da coisa pública, definir os rumos da política pública, especialmente a condução daquele processo, daquele nicho específico no qual o Estado buscou e busca, né, intervir. Isso é competência precípua de que área do Estado? É do Poder Executivo, a quem compete precipuamente a função de executar as políticas públicas, executar e gerir bens e atividades públicas de um modo geral. Não é mesmo? Temos um Estado com 3 poderes constituídos da República, somos uma república com 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, todos eles independentes e harmônicos entre si, nos termos desta Constituição, artigo 2º da Carta Magna. Isso nos revela que cada um atua no seu nicho precípuo e há um sistema, né, perpassando por todos eles, um sistema de freios e contrapesos. E eu digo isso aos senhores e senhoras por um motivo. Qual é o motivo principal? É que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão sobre a necessidade ou não de expressa chancela legal para a nomeação de dirigente de determinadas estatais. E o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a necessidade de chancela, ratificação, sabatina, expressa validação legal de ato do Poder Executivo para indicar ou nomear dirigentes de entidades estatais, de empresas estatais. E por que essa questão? Porque se considerou o Supremo Tribunal Federal, à época, uma indevida interferência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, interferindo diretamente, assim, nas suas competências constitucionais precípuas, de gerir e administrar as atividades estatais, as políticas públicas, os bens públicos e as diretrizes das políticas de governo. Vamos voltar aqui ao nosso roteiro de aula e temos aqui outra peculiaridade das empresas estatais. A questão da falência. Falência e recuperação judicial. Vamos lá. Empresas públicas, sociedades de economia mista, são entidades públicas, né, entidades administrativas, vamos assim dizer, ou entidades integrantes da administração pública indireta. Não é verdade? Temos, portanto, essa realidade. Lidam precipuamente com recursos públicos. Como nós vamos ver logo aqui na sequência, sociedades de economia mista ou empresas públicas sempre detêm a participação do Estado. Portanto, a gestão de recursos públicos, porque se o Estado participa, ele deposita bens, ele gere recursos, ele deposita recursos, tudo naquela empresa, naquela pessoa jurídica, vamos assim dizer, não é mesmo? E a pessoa jurídica tramita em prol da consecução dos seus objetivos institucionais, não é mesmo? Então, sejam as empresas públicas, sejam as sociedades de economia mista, ambas envolvem recursos públicos. Quando tratamos de regime de falências ou regime de recuperação judicial, nós estamos a tratar do quê? Estamos a tratar
de cenários inerentes à iniciativa privada, onde um determinado empresário criou uma determinada pessoas físicas ou jurídicas criaram uma pessoa jurídica e que visa ali materializar uma atividade econômica de algum modo. Não conseguiu, por alguma maneira, claro, de natureza empresarial, né? Estamos aqui falando pessoas jurídicas de natureza empresarial. Não conseguiram, mesmo diante de todos os esforços, em tese aqui, não conseguiram saúde financeira para materializar até o fim e prosperar no campo dos negócios. Não conseguiram. E aí, ou pedem socorro ao Poder Judiciário, ou pedem, na verdade, vamos dizer, um plano de encerramento, pedem, vamos dizer, o auxílio do Judiciário para a elaboração de um plano de encerramento da sua existência, avaliando e deferindo formatos de quitação de suas obrigações, de seus direitos e deveres, de equalização das suas relações jurídicas para que possa encerrar de acordo com o que determina a lei. Em tese, de forma simples, mas em tese, é isso que é a falência e recuperação judicial. Mas quando nós estamos aqui diante de recursos públicos, não existe, teoricamente, uma necessidade de fazermos avaliações privatísticas, avaliações meramente privadas, porque não estamos diante de instituições ou de entidades do campo privado, que somente envolvam recursos privados. E por essa pegada, a Lei 11.101, a famosa Lei de Falências e Recuperação de Empresas, expressamente excepcionou ao regime da falência e ao regime da recuperação as empresas públicas e sociedades de economia mista. Portanto, não se sujeitam à lei de falências as empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é pacífico doutrinariamente, há um encampamento, é majoritário, perdão, isso é majoritário doutrinariamente e existe uma encampação, uma aceitação do dispositivo legal. Digo majoritário fazendo uma retificação do que falei logo antes, por quê? Justamente porque existe doutrina, como por exemplo o professor José dos Santos Carvalho Filho, que diz que a interpretação sistemática desse dispositivo, da lei de falências, deve ser lida à luz das empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviço público. Mormente ainda, aquelas que não atuam no campo concorrencial, elas não concorrem com ninguém. Muitas vezes atuam no campo do monopólio ou da exclusividade, da presença única naquele determinado nicho, naquele determinado ramo, né? Então, se presta serviço público é algo de interesse, relevante interesse da coletividade. E isso faz com que tais entidades se aproximem do Estado, se aproximem dos entes políticos, se aproximem das entidades públicas de direito público, propriamente ditas, né? Então, quando estivermos, vamos dizer assim, diante de uma entidade pública configurada como empresa estatal que esteja no campo das atividades econômicas em pleno regime de concorrência e atue no mercado, elas se equiparam às entidades privadas para todos os direitos e obrigações. Inclusive, para direitos e obrigações, está lá na Constituição, como nós lemos aqui, comerciais. Então, interpreta parte da doutrina, parcela da doutrina, que a lei de falências e recuperação de empresas se aplicaria, sim, a essa parte de empresas estatais, a esse grupo que atuam em atividades econômicas e estejam em regime de ampla concorrência. Agora, as prestadoras de serviço público e com especial destaque àquelas que não atuam no regime de plena concorrência, aí, de fato, não se aplicaria, porque ao Estado não se aplica a lei de falências. Justamente diante de todo o cenário que nós conversamos aqui, a finalidade, o escopo, vamos dizer assim, a ratio essendi, a razão essencial de ser da falência não se coaduna muito com os princípios e regras do direito público voltadas para o Estado, para pessoas jurídicas de direito público
propriamente ditas. Né? Compreendemos esse ponto, portanto, vamos prosseguir aqui aos derradeiros contornos que vão diferenciar empresas públicas de sociedades de economia mista. Continuando, senhoras e senhores, as empresas públicas, podemos resumir a diferença entre elas da seguinte forma: nós conversamos sobre uma e outras, falando de diversos aspectos comuns. Mas qual é a grande diferença das empresas públicas para as sociedades de economia mista? Eu passo a fazer alguns registros primordiais, essenciais aqui, para fazermos essa diferenciação. Empresas públicas são instituições privadas com personalidade jurídica de direito privado, portanto, pessoas jurídicas criadas pelo poder público, mas com personalidade jurídica de direito privado, com capital, com recursos exclusivamente públicos, exclusivamente do Estado. Tá bom? E as empresas públicas adotarão qualquer formato empresarial previsto e aceitável na legislação brasileira. Então, vamos exemplificar, vamos contextualizar isso que eu aqui falei. Uma empresa pública, ela pode ser unipessoal ou pluripessoal. Vamos lá, uma pergunta que eu tenho a vocês. Uma empresa pública tem que ser necessariamente da União? Conhecemos os Correios, empresa pública federal. Conhecemos outras, né? A Infraero, já empresa pública federal, mas está ali naquele processo de desestatização, enfim. Não vamos adentrar nessas polêmicas aí. Né? Vamos nos ater aos Correios, por exemplo. Empresa pública federal, o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública federal. Ela é da União, capital exclusivamente público, exclusivamente federal. Tem que sempre ser assim? Não necessariamente. O requisito e a conceituação é que empresas públicas são de capital exclusivamente estatal, mas não necessariamente de um ente da federação. Portanto, a classificação que acabei de comentar com os senhores e senhoras aqui. As empresas públicas podem ser unipessoal, como no exemplo que citei. Empresas públicas federais, empresas públicas estaduais, empresas públicas municipais. Elas são criadas e compostas exclusivamente por capital, recursos e a presença de somente um ente da federação, um determinado ente da federação. Mas elas podem ser também pluripessoais ou plurissubjetivas, onde elas são compostas por mais de um ente da federação. E aí não são necessariamente federais ou estaduais, mas sim mistas. Uma empresa pública composta pela União e um determinado Estado continua sendo empresa pública, uma vez que é composta por recursos exclusivamente públicos, exclusivamente estatais. Outro ponto que aqui ressaltei é que podem adotar qualquer formato previsto na legislação empresarial. Podem ser uma sociedade anônima? Podem. Isso consta. Podem ser uma sociedade limitada? Podem. Isso consta na legislação como possibilidade de formato empresarial. Podem ser uma associação pública? Não, não podem, porque a associação pública não é formato empresarial, não é mesmo? Então, seguindo a linha do direito empresarial, uma empresa pública pode adotar o formato ali que melhor vamos dizer assim, for a melhor opção política daquele momento. Já a sociedade de economia mista, o nome é bem intuitivo, senhoras e senhores. O capital não é exclusivamente público, ele é misto. É um composto de capital público e privado, mas o Estado detém sempre a maioria do capital votante, enfim, detém ali uma maior possibilidade de controle, até mesmo porque ele está colocando capital público. E o dinheiro público, os recursos públicos, eles precisam ser preservados dentro de um outro formato, dentro de uma linha mais firme de fiscalização, de controle, de submissões, de cenários aplicáveis do direito público, como nós já conversamos aqui, como, por exemplo, submissão ao controle do Tribunal de Contas e assim sucessivamente. Mas aqui o Estado não está sozinho na empreitada.
Uma sociedade de economia mista é justamente a parceria, a congregação, a junção do Estado com a sociedade, do Estado com o particular. Então faz surgir uma sociedade de economia mista. E um detalhe, as sociedades de economia mista, elas têm que adotar necessariamente a forma empresarial de sociedade anônima. Então, diferentemente das empresas públicas, elas não podem adotar a melhor forma que lhe aprouver ou que for definida. Tem que necessariamente serem qualificadas e constituídas como sociedades anônimas. Empresas com ações, enfim, todo aquele regime empresarial das sociedades anônimas disposto na lei específica. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora a um pequeno resumo das diferenças e coincidências e similaridades entre empresas públicas e sociedades de economia mista para finalizarmos a nossa aula de hoje. Vamos aqui a principais pontos de diferença como nós abordamos aqui ao longo da nossa aula. Empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado, criadas mediante autorização legal, capital exclusivamente público, prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, qualquer forma de organização empresarial e não goza das direitos e obrigações inerentes à iniciativa privada, como nós vimos lá do 173, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição do Brasil. Sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, ponto de coincidência. Criadas mediante autorização legal, ponto de coincidência. Capital público e privado, distinção que nós conversamos aqui. Prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, coincidência. Forma necessariamente de sociedade anônima, é uma diferença. Também comentamos aqui. E também é uma coincidência, é uma similaridade. É justamente também equiparada à iniciativa privada em direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, aquilo que nós vimos na Constituição Federal. Tá bom, senhoras e senhores? Vale ressaltar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui alguns entendimentos peculiares para as empresas estatais, distinguindo aquelas empresas estatais prestadoras de serviço público e principalmente que não atuam em regime de concorrência, como nós já comentamos aqui, das empresas públicas estatais que atuam na atividade econômica, no regime de ampla concorrência. Eles colocam de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os ministros colocaram em alguns julgados cenários diferentes para ambas. Para as prestadoras de serviço público, já foi inclusive autorizado o pagamento por precatório, já foi julgado pela impenhorabilidade de seus bens, não é mesmo? Já foi dada maior estabilidade aos seus empregados, aos seus servidores, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar processos, apreciar teses, questões jurídicas inerentes, já trabalhou ideias voltadas às estatais prestadoras de serviço público, nessa linha, como eu acabei de falar, prestadores de serviço público sem atuar no regime da concorrência. Já foi decidido pelo pagamento de precatório, pela constitucionalidade do pagamento através de precatório, penhorabilidade de seus bens, até mesmo imunidade tributária, o Supremo Tribunal já assim decidiu, aproximando essas entidades lá das autarquias, da fazenda pública mesmo. Por outro lado, estatais prestadoras de atividade econômica no regime de ampla concorrência, cada vez mais o Supremo tem entendimento de equipará-las de fato à iniciativa privada. Mas, em outras oportunidades, já reiterou aquele regime híbrido que nós conversamos. Sujeição a concurso público, necessidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas, os seus agentes se sujeitam aos conceitos e às ideias de ato de improbidade, são agentes públicos lato sensu, considerando amplamente o conceito, e assim sucessivamente. Mas, por outro lado, como sabemos, já existiu o julgado do Supremo Tribunal Federal que autorizou empresa pública atuante na atividade econômica a não seguir os estritos termos da Lei de Licitações e Contratos, uma vez que, se ela atua no regime de ampla concorrência,
precisa de mecanismos mais ágeis, mais céleres para a competição com a iniciativa privada. Isso vem até previsto no novo Estatuto de 2016, o novo Estatuto Jurídico das Estatais. Isso vem de uma forma mais clara, mas isso lá atrás já tinha sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. São os principais pontos, senhoras e senhores, que abordamos aqui acerca das empresas estatais. Abordamos aqui pontos cruciais, de extrema relevância, sobre essas instituições componentes da administração pública indireta, que aqui estudamos com afinco e estudamos também com o que cabe nos falar sobre jurisprudência, premissas normativas, alguns requisitos, e não falta outra oportunidade para adentrarmos agora, portanto, no nosso quiz. As nossas questões que auxiliam a memorização e auxiliam a boa e salutar compreensão do assunto. Vamos ao nosso quiz. Quanto às empresas públicas e às sociedades de economia mista, assinale a opção correta. Letra A. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista possuem natureza pública e podem ser constituídas sob qualquer modelo societário previsto no Código Civil. Letra B. As sociedades de economia mista têm natureza privada e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Letra C. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista possuem natureza pública e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Letra D. As sociedades de economia mista têm natureza privada e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade limitada. Recentemente, ainda agora, aqui nessa nossa aula, nós abordamos esse assunto de questão, inclusive podendo cair em concurso público, como caiu. Vamos à resposta certa. Letra B. As sociedades de economia mista têm natureza privada e somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, expressamente, literalmente, como nós conversamos aqui na nossa aula. Vamos para a questão de número 2. Existe uma entidade que assume a forma de pessoa jurídica, cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de direito privado, mas submetida a certas regras especiais, decorrentes dessa sua natureza auxiliar da atuação governamental. Ela é constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, ou a uma entidade da administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. Essa entidade é chamada de... Vamos à alternativa correta. Letra D, sociedade de economia mista. A questão, um pouco extensa, quis confundir um pouco a captação, vamos dizer assim, da concepção das entidades públicas, das entidades administrativas da administração indireta. Mas ela nada mais, nada menos falou sobre a possibilidade de capital misto, a existência de recursos públicos e de recursos particulares, de propriedade particular, o que nos traz a ideia de sociedade de economia mista. Trabalhamos isso na nossa aula, conversamos e dialogamos sobre isso. Vamos para a terceira e última questão. É órgão da administração pública direta. 1. Empresa pública. 2. Autarquia. 3. Sociedade de economia mista. Assinale a opção correta. Letra A. Apenas o item 1 está certo. Letra B. Apenas o item 2 está certo. Letra C. Apenas o item 3 está certo. E letra D. Nenhum item está certo. E a alternativa correta é o item D. Justamente nenhum item está correto. Como nós estudamos aqui, na linha do que dispõe o artigo 18 da Constituição, artigo 37 e 19 da Constituição e o nosso Decreto-Lei 267, né,
Essas entidades administrativas compõem a administração indireta e, portanto, nenhuma dessas compõe a administração direta. Portanto, finalizamos o nosso quiz dessa aula. Senhores e senhoras, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. O nosso quarto encontro do programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça. Estamos no âmbito do curso de Organização da Administração Pública Brasileira, um curso que visa tratarmos das principais figuras, dos principais institutos do Estado brasileiro, no âmbito do nosso direito administrativo. Eu sou o professor Marcos Felipe, agradeço a participação de vocês e ressalto que temos ainda a nossa quinta aula, onde trabalharemos os entes de cooperação e também o terceiro setor, um tema de suma relevância do direito administrativo e de muito interesse para curiosos e estudiosos do nosso direito. Espero vocês. Um abraço, até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.